Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos para o capítulo 19 de Gênesis. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a liberdade de poder estudar e compartilhar, Pai. Que hoje o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender, Pai. Ministra o coração de cada pessoa que está assistindo de acordo com o que ela precisa ouvir do Senhor. Eu oro assim agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos ainda na saga de Sodoma e Gomorra, né? A gente viu nos capítulos anteriores, né, que Abraão recebeu os anjos e ele preparou um banquete para os anjos. A gente viu a questão da promessa em relação a Ismael, da promessa em relação a Isaac, né? Então vamos agora continuar com a saga dos anjos em Sodoma e Gomorra. Os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Sai da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra.
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar vinho também esta noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai aquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Vamos lá analisar esse caso de família, essa confusão que Ló vive arranjando. Gente, Ló, vou te contar uma coisa, hein? Ló, ele só arranja confusão naquela vida dele, hein? Então, vamos por partes. Primeiro, gente, vamos entender a questão da cidade de Sodoma. Pelo amor de Deus, aquelas pessoas, elas não eram, más, elas eram perversas no nível que a gente não consegue, eu não consigo conceber esse tipo de coisa, né? De você receber um visitante na sua casa e a cidade inteira cercar a sua casa para falar assim: dá esse visitante aqui porque a gente quer fazer sexo com ele. Por favor, né? Me poupe. Que cidade era essa? Que cidade era essa? Então, a primeira coisa que fala aqui, né, que a perversão da cidade, tem tantas reclamações sobre essa cidade para Deus, digamos assim, a ouvidoria do céu foi tão acionada por causa de Sodoma que não teve outro jeito. Teve que ter juízo de Deus para aquela cidade, porque muito provavelmente ela já tinha tido várias chances de ter mudado e não mudou, né? Quando Ló recebe esses anjos na casa dele, ele age com a hospitalidade que era peculiar daquela época, daquele lugar, como a gente já falou no vídeo anterior, né? Só que Ló, pensa uma coisa, gente. Ok, ele tinha o dever de cuidar, né, dos visitantes dele, né, de ser hospitaleiro e tudo mais. Mas o que fez Ló oferecer as próprias filhas virgens no lugar das visitas? Isso já tinha ultrapassado a questão da hospitalidade. No meu ponto de vista, isso já era a contaminação de Ló por estar morando em Sodoma há tanto tempo. Porque quando ele foi para lá, ele era tido como justo, né? Tanto que eles falam aqui, os homens falam assim: esse homem veio para cá estrangeiro e fica querendo, né, digamos assim, dar pitaco no jeito que a gente vive a nossa vida. Então, com certeza, várias coisas Ló não concordava daquela cidade, mas ele estava ali há tanto tempo que algum nível de contaminação entrou no coração dele. E por que eu penso isso? Porque quem, em sã consciência, ia oferecer as próprias filhas virgens para serem estupradas pelos homens da cidade? Com certeza isso era uma contaminação de Ló. Ele não estava pensando direito ao fazer esse tipo de oferta. Ele também não tinha que entregar os visitantes dele, mas tinha outro jeito de negociar, né? Sei lá,
Fugir, fechar a porta, orar, pedir socorro a Deus, né? Ele tinha outras saídas, ao invés de oferecer as filhas, ok? Isso é um ponto. Outro ponto é que os anjos ficaram insistindo com ele, vambora, 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 e nada dele ir. Eles chegaram lá no início da noite, o texto fala que eles chegaram no início da noite, que eles iam passar a noite na praça, e Ló só sai da cidade ao amanhecer. Porque sai não, né? Ele é tirado da cidade, porque os anjos pegam ele pela mão e tiram ele de lá. Porque, gente, olha só, lembra que Ló era muito rico? Ele continuava rico. A vida dele estava ali, os negócios dele estavam ali, os rebanhos dele e tudo mais. Então, o coração dele estava dividido. Ele não queria realmente sair, ele não queria deixar as coisas dele para trás, tudo aquilo que ele tinha conquistado, a vida dele inteira estava ali, a casa, a família, os bens, estavam tudo ali. O coração dele estava dividido entre a salvação e os bens que ele tinha nessa terra, né? E hoje em dia, muitos de nós podemos passar por esse tipo, né, de ter o coração dividido entre aquilo que é terreno e aquilo que é eterno. Ficar com os nossos olhos naquilo que nós podemos ter e desfrutar aqui na terra, em detrimento daquilo que Jesus nos propõe, que é a vida eterna ao lado dele. Embora não haja comparação, o nosso coração que é enganoso, ele nos leva por esse caminho de olhar para as coisas terrenas como se isso fosse melhor que a nossa salvação, sendo que tudo que é terreno é passageiro e a nossa salvação é eterna. E foi isso que estava no coração de Ló. Ele estava olhando para aquilo que ele tinha ali conquistado e ele não estava pensando nas consequências de permanecer naquele lugar que seria destruído, né? Isso é uma outra coisa. As decisões de Ló só foram levando ele cada vez mais para o buraco, né? Porque primeiro ele foi sequestrado, né? Perdeu todos os bens. Aí Abraão foi lá e resgatou, aí ele voltou, recuperou os bens graças a Abraão, né? E ele constrói a vida dele ali naquela cidade. E agora o coração dele foi sendo contaminado, foi sendo corrompido, porque ele estava com os olhos postos no que ele tinha ali. Outro ponto é, quando eles fugiram, né? E a mulher de Ló olhou para trás, na verdade, a tradução não diz simplesmente olhou para trás. É como se ela tivesse ficado para trás e olhado, sabe, assim, suspirando, sabe, com desejo de ficar, com vontade. Ela ansiava por aquele lugar, né? Ela também já estava habituada a tudo que ela tinha ali. Ló tinha muito dinheiro, então provavelmente eles tinham status naquela cidade e tudo mais, né? Então, quando ela meio que parou para contemplar, ela foi pega no meio da chuva de fogo e enxofre. Foi isso que aconteceu com ela. E aí a gente vai para o outro ponto, né? Que Ló vai e fala assim, olha só, os anjos estão falando, vai para aquela montanha lá. Aí, não, deixa eu ir para aquela cidadezinha ali, cidade perto de Sodoma. Ele não queria se afastar, ele não queria sair dali. Ele foi a contragosto, ele foi arrancado da cidade, ainda pediu para ficar perto. E pela misericórdia, Deus deixou ele ficar ali sem destruir aquela cidade. Mas não bastou. Por quê? Depois que a cidade foi destruída, eu acho que eles viram o tamanho da destruição, viram que estava próximo demais e ok, vamos para as montanhas. Estando nas montanhas, o que as lindas das filhas de Ló fizeram? Né? Também, né, na minha interpretação, já estavam contaminadas por todo o clima daquela cidade, por tudo que acontecia em Sodoma e Gomorra. Mesmo que elas fossem virgens, elas não eram surdas nem cegas. Elas sabiam o que acontecia ali naquela cidade. Então, quando elas viram o tamanho da destruição, elas simplesmente esqueceram que Abraão era, né, mais ou menos vizinho deles ali. Elas imaginaram o quê? Acabou o mundo. Só sobrou a gente, então vamos dar um jeito de ter filho. E aí rolou o incesto, né? As duas filhas, a mais velha e a mais nova, tiveram relação com os pais e geraram dois povos, os moabitas e os amonitas, que ao longo da história da Bíblia são dois povos que viviam em guerra com os israelitas. Ou seja,
mais um povo para viver em guerra por conta de uma decisão errada de Ló. Porque os olhos dele não estavam postos na promessa de Deus. Os olhos dele não estavam postos na eternidade. Estavam postos naquilo que ele tinha ali e agora. E nos bens que ele tinha na vida dele. E as filhas dele da mesma forma. Elas não tinham a esperança delas em Deus. O que elas tinham era um medo da descendência do pai delas acabar, do nome dele simplesmente acabar, porque não tinha mais ninguém e elas precisavam, na cabeça delas, repovoar a terra. E elas não buscaram a Deus, não buscaram Oriente, nem saíram daquela caverna. Eu acho que o medo tomou conta do coração delas, porque elas simplesmente agiram como se não houvesse mais humanidade no mundo. Só que só essas cidades foram destruídas. Não foi um dilúvio, foi uma destruição pontual. Mas, de novo, os olhos delas estavam colocados no lugar errado. E por causa disso, uma decisão errada, e por causa de mais uma decisão errada, consequências que vêm até hoje, porque são povos que continuam em guerra. Hoje nós vamos, então, falar sobre 3 pontos que chamam a atenção nesse texto que nós lemos. O primeiro, a gente precisa ter muito cuidado de onde a gente vai colocar a nossa tenda, com quem nós vamos nos aliar, qual ambiente que nós vamos decidir frequentar, qual lugar nós vamos querer morar e o que isso pode trazer de consequência para a nossa vida e para a vida das nossas famílias, né? A neurociência fala que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, com quem eu estou convivendo? As pessoas com as quais eu estou convivendo, o ambiente que eu convivo, vai moldando a minha mentalidade, vai moldando os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então, por isso que eu preciso vigiar para que e para quem eu estou me expondo. Onde eu estou expondo o meu coração, onde eu estou expondo a minha mente, né? O que está entrando para moldar o meu caráter. A outra coisa é os ambientes, né? Que faz parte disso tudo. O ambiente também influencia, né? Se eu quero ser sábia, eu preciso estar no ambiente que os sábios frequentam. Se eu quero galgar outros níveis de conhecimento, outros níveis de prosperidade, eu preciso estar em ambiente que reflitam isso que eu quero galgar, que eu quero me tornar. Não o contrário. A gente precisa não ser ingênuo, né? A Bíblia fala para a gente não se enganar, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, vou voltar no mesmo ditado da minha mãe: quem se mistura com porco, farelo come. A gente vai ficando parecido com aquilo que a gente convive. É igual casal que fica um parecido com o outro de tanto conviver. Mas, graças a Deus, a gente tem a misericórdia de Deus para nos salvar. E, na verdade, esse ato dos anjos aqui, em relação a Ló, faz uma referência direta à salvação por Jesus. Por quê? Porque nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de um Salvador, que é Jesus. Assim como Ló não poderia se salvar. Ele foi salvo pela misericórdia do Senhor por amor a Abraão. Assim nós também, nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. E nós temos um Salvador em Jesus. Mas nós precisamos aceitar a oferta dele de salvação, né? Assim como Ló que precisou ser arrancado de lá para ser salvo, porque ele precisava de um Salvador, a gente também precisa. A diferença é que hoje Jesus, ele só vai te arrancar de algum lugar, te transportar do reino das trevas para o reino da luz, se você quiser. Ele não vai fazer isso à força, como os anjos fizeram com Ló. E o último ponto é que um coração dividido provavelmente vai te levar à ruína. Nós precisamos ter posição naquilo que cremos, bancar aquilo que cremos e viver por aquilo que cremos. Uma pessoa em cima do muro não vai colher nem A nem B. Aliás, vai, né? Uma pessoa em cima do muro já decidiu para onde está indo. E a gente precisa ter o nosso coração com as veredas endireitadas, né? Como diz a palavra. E sermos firmes
na nossa convicção, no caminho que a gente escolhe. Não olhar para trás. O passado não é lugar de se morar. Você pode conhecer o passado, aprender com o passado, mas não morar lá. Se Deus está te dando um comando, sai daqui e vai para ali. Não olhe para trás. Com certeza, o que está à frente é muito melhor do que aquilo que você jamais sonhou, porque a palavra também fala isso, né? Que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que sonhamos ou pedimos. Então, se Deus falou, vai e não olhe para trás, vá e não olhe para trás, porque com certeza o horizonte à sua frente é bem maior. Bom, eu oro para que Deus fale ao teu coração, para que o Espírito Santo te conduza nas decisões que você precisa tomar, para que você não olhe para trás nas decisões que Deus já falou para você fazer, e a gente se vê amanhã.